Olá, você que nos acompanha no nosso canal, no nosso PodMap. Nós vamos aqui hoje então responder algumas perguntas frequentes que muitas vezes as pessoas fazem, né, ao visitar o nosso canal, o nosso trabalho. E a gente já fez um vídeo um tempo atrás sobre isso, mas precisamos atualizar algumas coisas. E nós vamos então neste vídeo aqui estar falando sobre isso. Aqui temos o irmão Lorival e a irmã Sheila que vão aqui explanar aqui com a gente, né, sobre a forma como que o ministério vem trabalhando. E a pergunta frequente, né, que as pessoas fazem é: o que significa o MAP? A outra pergunta é se temos uma sede, né, da qual a gente se encontra, né? Se temos ou não essa sede. Se trabalhamos com o cultivo da terra e quantas vezes nos reunimos, né, aqui na nossa sede. E, e como a gente vem trabalhando na questão do evangelismo, certo? Então eu vou começar aqui, depois a gente vai aqui conversando sobre o assunto. Primeiramente eu vou responder o que significa o nome MEP, né? O MEP significa Ministério de Evangelismo e Preparação, certo? E se temos a sede ali, né? Então sim, nós temos uma sede, que é da qual a gente se encontra neste momento, que temos aqui na nossa sede, né, como se diz, um local de encontro. Temos também aqui o nosso estúdio, ao qual fizemos o vídeo. Temos uma sala para os jovens e para as crianças, quando ser necessário. E temos onde trabalhamos com o cultivo da terra, são 2,5 hectares aproximadamente, a 3 hectares. Esse é o tamanho da nossa área, da qual a sede está localizada em cima. E para quem não sabe, né, nós somos aqui de Santa Catarina, cidade de Sombrio, e o bairro é o Maracanã. Né? E a gente aqui se reúne sim, são 2 vezes por mês, né? Ou seja, da qual a gente está aqui juntos aqui estudando, né? Aqui falando dos assuntos necessários. E também fizemos sim o evangelismo, da qual tem um nome, né? Ah, sobre o Ministério de Evangelismo e Preparação. Mas então, seria mais ou menos isso. Nós vamos aqui estar falando então sobre a necessidade é, que nós achamos por bem aqui no Ministério estar trabalhando. Uma delas, talvez seja o mais importante, talvez é sobre o cultivo da terra, ou seja, com a plantação, da qual nós temos aqui. Eu queria então passar aqui para a irmã Sheila, ela vai estar falando um pouco sobre isso, sobre a questão da nossa necessidade e como a gente tem trabalhado aqui no nosso ministério. Então, né, é uma coisa que eu gostei bastante quando eu conheci o Ministério, né? Nós já comentamos em outro vídeo aqui, né? Que a gente vinha há algum tempo visitando, estudando, buscando aqui, né? E eu achei bem legal mesmo a questão que já temos aqui plantado um bananalzinho, um pequeno Temos bananal, Bananal, mas é? né, até já teve colheita, né? Sim, sim, estamos colhendo. Outro dia o irmão Everaldo estava falando aqui para nós que já teve colheita, né? E não faz tanto tempo, produziu rápido, né? Sim, É uma área abençoada, né? Deus tem abençoado a terra aqui, né? Uma terra boa, porque há pouco tempo eles estavam plantando, hoje já estão colhendo, graças a Deus. Também tem já frutíferas, né? Tem também feijão, né? O irmão estava falando que inclusive já colheram feijão, né? Então, assim, isso é fundamental para o tempo em que nós estamos vivendo, né? Tempos que nós sabemos que o fim se aproxima, nós sabemos que é importante, né? Nós temos orientações no espírito de profecia para isso, que nós devemos estar com as coisas todas preparadas, né? Para esta hora, para a hora da crise. Então, assim, isso é de suma importância, né? Eu acho muito relevante termos, né, uma área de terra onde a gente já possa ter ali plantado pelo menos um básico do alimento, né? Temos também horta, né? O irmão estava comentando com a gente que, claro, agora não é época, né? Nós sabemos que recém passamos aqui um verão forte, onde as hortaliças, elas quase não resistem a essa época, então agora começou novamente serem todas replantadas, né? Então eu acho fundamental que um ministério ele tenha essa parte, né? Porque como que nós vamos estar nos preparando, né? Vamos dizer que nós estamos nos preparando e nós não estamos ouvindo assim diz o Senhor nesse quesito também, que é preparar o alimento para os tempos difíceis, né? e o interessante também que é a gente aprender a cultivar a terra, né? Isso eu acho fundamental, né? Porque eu peguei pouco essa fase, né? Talvez o Lorival tenha pegado um pouco mais, é sobre a pessoa saber plantar, né? Por exemplo, eu peguei pouco, como já falei, mas quantas pessoas não sabem, por exemplo, a época de plantar o feijão, ou a época de plantar o milho, ou a época de plantar o aipim, né? E mais, e como se planta, e É. como se cuida,
né? Então tudo isso a gente precisa se reeducar. Se fosse há 50 anos atrás, todo mundo sabia. É. Porque se criavam na roça, se criavam em cima da terra, como se diz, né? Agora hoje as pessoas não têm esse conhecimento. E daí, como você falou, precisa desse preparo. Então, quando a crise acontecer, porque sabemos que vai acontecer, né? Quando ela acontecer, nós vamos aprender da noite para o dia? É difícil, não é mesmo? Então, assim, ó, e sem contar que nós propriamente, como eu falei, e os nossos jovens, os nossos filhos, aprender a cultivar a terra, que é o ABC da verdadeira educação. Verdade. Então, isso é fundamental. E eu acho que nós devemos trabalhar em cima disso, certo? E sobre evangelismo, vamos falar um pouco sobre evangelismo, né? O que você acha, como você tem presenciado aí a questão do evangelismo? Você que chegou aí com a gente aí, tem nos ajudado já há um tempo, né? Mas agora está mais próximo, estamos trabalhando mais próximo aí. Inclusive fizemos um recentemente em Santa Rosa. E o que você tem testemunhado? Você acha fundamental? O que você acha sobre essa parte aí? Então, evangelismo, a nossa igreja, ela prega isso, né? Ela prega isso, mas aqui no ministério, o que me despertou, né? O que me chamou atenção foi a forma de como era feito o evangelismo, né? A entrega de literatura e dos livros, o livro Grande Conflito, né? E também um livro A Grande Controvérsia, né? Ali, eu tive uma experiência muito boa. Por quê? Porque o grupo pega junto, né? A gente determina aí um bairro, né? Ou uma cidade. Então ali a gente se divide de 2 em 2, né? E vai distribuindo os livros. E a gente teve bastante experiência das pessoas que pegavam os livros e achavam interessante, gostaria de ler. E a gente via assim que o evangelho estava sendo pregado, né? Então, e a gente vai tendo experiência, isso a gente vai se fortalecendo também, né? Vendo que as pessoas se interessam e isso vai acrescentando também na nossa fé, né? A gente vai vendo que as pessoas estão sedentas, né, da palavra de Deus e muitas vezes elas não vão numa igreja, elas têm algum preconceito, alguma coisa assim. Quando recebem o livro ali, se vê que elas ficam admiradas, né? Então, a princípio foi o que me despertou, assim, o trabalho missionário, né? Que seria aproximadamente uma vez por mês a gente faz essas entregas de livro, né? Então a gente aqui no nosso distrito, eu acho que quase todos os bairros já foi feito o trabalho, né? Foi feito bastante. Né? E a gente está aí ajudando a igreja, né, nessa obra. Inclusive, outro dia eu comentar aqui com os irmãos, eu fiquei até bem emocionada em ver, nesse dia nós acabamos não indo no evangelismo, né? A gente não foi, mas aí depois, quando o irmão Edson postou ali no grupo as fotos do trabalho que eles tinham entregado o livro, eu vi que eles foram num lugar tão remoto, onde tinham uns conhecidos nossos, que são conhecidos, mas não são íntimos, assim. E quando eu vi aquelas pessoas que eu conhecia, mas eu sei que eles moram em um lugar muito longe, né? E eu não sei nem dizer o nome agora, mas eu lembro desse dia que eu olhei aquelas pessoas que eu conhecia e eu disse, meu Deus, que maravilha, aquelas pessoas agora também alcançaram. E eu acho interessante isso, porque tem sido feita a distribuição em lugares bem longe também, né? Eu me recordo um dia que a gente foi, que a gente chama de Costão da Serra. Eu acho que é. Talvez era até neste local. A gente foi no Costão da Serra e a gente foi subindo, foi indo, levando, a gente andou quase 5 km para entregar em uma casa, depois mais 5 km para entregar em outra casa, e eu lembro que era o último morador, e era uma senhora, e bem receptiva. Ela até convidou a Ana para daí tomar ali um chá e para conversar. A gente entregou o livro para ela e ela disse que dificilmente ela saía de lá, que ela ia para a cidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que o trabalho deve ser feito na cidade, e deve ser feito na cidade, mas também não podemos esquecer das pessoas que moram longe, no interior, né? Isso é muito importante para cada um de nós. Muitas pessoas que talvez não teriam oportunidade, né? Se não fizesse esse trabalho, né? E uma outra coisa interessante também, que depois da gente fazer esse trabalho, a gente se sente assim, algo satisfatório. É como se a gente preenchesse talvez aquele vazio, né, que geralmente a gente tem feito no sábado à tarde. Então é como se a gente passasse um sábado na presença de Deus. Então isso também custa muito, né? E muitas vezes a gente fica sem dar um estudo bíblico à tarde. A gente sabe que falta alguma coisa. A gente se envolve na obra. Isso, então é um envolvimento, bom, né? é o que Jesus disse, ide.
né? Então Jesus sabia que aquilo as boas novas ia ser pregada e os discípulos também iam se sentir bem, né? Então eu acho muito interessante esse trabalho aqui no ministério. Então, voltando aqui, agora novamente para a parte do cultivo e da plantação, outro detalhe interessante que para a gente estar falando aqui é que tudo envolve tempo e trabalho, né? Então, veja, nós temos aqui aproximadamente 2,5 hectares, né? Aproximadamente, talvez um pouco mais, e tudo isso envolve trabalho, né? A gente tem que roçar, a gente tem que capinar, a gente tem que plantar, a gente tem que, enfim, ter os preparos, né? Sim. E tudo isso envolve muito tempo e trabalho. Então, assim, as pessoas que aqui estão, para você que nos acompanha, são todos voluntários. Pessoas que dedicam uma parte do seu tempo para estar cuidando desta área. Ou seja, não podemos plantar, não podemos deixar as coisas lá e deixar com que tudo se termine. Tem que ter o cuidado. Temos que plantar e temos que cultivar, temos que zelar pelaquela plantação. E tudo isso precisa de tempo e trabalho, de pessoas dedicadas a isso, né? Então a gente tem tentado de todas as formas aqui organizar. Nós somos um ministério que nós tentamos nos organizar da melhor forma possível. Apesar de a gente não ser uma instituição, mas nós somos organizados. Porque nós vimos que os discípulos, eles não tinham, né, uma instituição, um CNPJ, mas eles eram pessoas organizadas para trabalhar. Faziam um trabalho missionário, né, atendiam os necessitados. Então nós tentamos fazer da melhor forma possível. Deixamos cada pessoa, né, que tem ali os seus dons, seus talentos, se envolver os seus dons e talentos, né, para a honra e glória do nosso Deus. Então a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível. Tentamos, pela graça de Cristo, ser o mais organizado possível. Não, Edson, interessante também. Outro dia uma pessoa ela veio falar comigo e fez um elogio que eu fiquei pensando sobre isso. Ela falou assim que gostaria de trazer os jovens aqui porque sentiu essa área campestre, vamos dizer assim, porque é uma coisa que tem feito falta para os nossos jovens e adolescentes, esse contato com a terra, né? Como o irmão deu uma palhinha de hoje aqui, não se sabe mais, uma coisa que se perdeu praticamente, né? Hoje em dia os nossos jovens não sabem nem plantar uma coisinha no vaso. Eu há pouco tempo não sabia, né? Eu lembro a primeira vez que nós fomos para o sítio, há alguns anos atrás, nós demos um passo de ir para o sítio e nós plantamos ali alguma coisa e não desenvolvia, e a gente, né, isso que o Glorival já de pequeno já teve, já tinha uma experiência e tudo, mas pelo fato também de ficar um bom tempo afastado, né, e a minha menina não sabia nada, né, então assim, eu achei interessante esse comentário que foi feito a respeito aqui do grupo, de que essa área campestre talvez fizesse bem para os jovens, né? E é realmente interessante, né? Fica talvez até um convite para os irmãos que estão nos ouvindo, né? Virem visitar o ministério e trazerem os seus filhos para verem as plantações, para verem o trabalho que tem sido feito aqui, porque é muito gratificante também, né? Essa questão assim de estar ali em família, mexendo na terra, além de ser uma coisa que é um preparo que a gente precisa fazer, ainda são momentos assim muito valiosos assim também. Eu lembro uma vez, a gente morou, eu acho, 8 anos lá na Lagoa de Fora, lá, né, numa bairrozinho, uma cidade pequena, mas era uma cidadezinha. Daí a gente se mudou lá para Figueirinha, né? E era um lugar mais afastado. Mais afastado um pouco do onde você Isso, estava. Era o interior, né, a já? nossa filha tinha o quê? Uns 8? 8. 8 anos. Daí a gente ficou 2 anos lá, acabou saindo, estamos num lugar um pouquinho mais retirado. E eu lembro que esse dia nós estávamos conversando, daí eu disse assim, ó, qual é a tua maior lembrança que tu tem, minha filha? De quando tu era pequena? Ah, pai, de quando nós morava lá no sítio. Então, o manejo com a terra, lidar com os animais, essas coisas faz bem. Faz bem para a questão física, né, mental. Então, é a saúde. Questão É a familiar. saúde mental, né? Então, como tu falou ali, né, Sheila? Os jovens precisam, né? Precisa. Os jovens estão tudo trancados, né? Nos quartos, no WhatsApp, No né? computador, Então, no celular. computador. Nas redes sociais em geral. Isso, Né? então isso aí não faz bem, né? Então a gente veja que o manejo na terra aí É fundamental. é fundamental. O ano que vem, provavelmente nós vamos ter aí, temos, né, eu tenho orado ao Senhor já há um tempo, né, tem feito os momentos de oração, pedidos a Deus, assim, né, e tem interesse de focar mais nos jovens, né, talvez este ano ainda, mas será um pouco complicado, né,
mas a gente foca mais no jovem. Ter uma classe de jovens aqui para ensinar o ABC da verdadeira educação, né? Ou seja, é isso que nós estávamos falando, Plantio, né? O né? plantio, incentivá-los a plantar, incentivar a passar mais tempo com a terra do que com o celular, Uhum. incentivar a passar mais tempo, Importante. talvez junto com os animais, Uhum. né? Isso. E eu vi um vídeo, foi colocado no grupo do WhatsApp, não sei quem viu, é um famoso, um cantor famoso, dizendo que dificilmente você vai ver um ateu na roça. E é uma realidade. Ele disse, sabe por quê? Porque lá ele vai ver a flor crescer, lá ele vai ver a vaca dando a luz ao bezerro, lá ele vai ver a criação de Deus, né? Então, assim, eu acho que os jovens, quanto mais contato, cada um de nós, mas eu digo mais aos jovens, né? Porque hoje Então, na são formação ali do caráter, né? isso, e são mais assim atacados pelo inimigo, principalmente pelas redes sociais, né? A gente fica muito tempo nas redes sociais. Verdade. Então, assim, será algo muito assim, creio eu, né, muito valioso, Vai. né? Trabalhar com os jovens, incentivá-los, né, a ter mais esse contato aí com a natureza, né, com essas questões que a gente estava falando. Então, aí, quem sabe o próximo ano aí a gente consiga, né, ter uma classe de jovens aí para que a gente possa aí estar incentivando, trabalhando com eles Vamos orar por nessa isso. direção. Então, outra coisa importante que nós vamos falar agora aqui é sobre os estudos da qual nós fizemos aqui. Os estudos da qual nós fizemos aqui são estudos que nós fizemos referente à verdade presente, ou seja, temas, né, que são para o tempo do fim. Nós sentimos a necessidade de que nós precisamos nos preparar tanto de forma física, né, ou com plantio, né, com essas questões que a gente estava falando aqui, mas também nos preocupamos com a questão espiritual. Então, como voltar aqui novamente a falar, Ministério de Evangelismo, trabalhamos com evangelismo, como foi falado, e preparação, tanto com a terra, o cultivo e a preparação espiritual, né? Ou seja, Jesus está voltando e precisamos nos preparar para isso. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? O que vocês têm a dizer aí, né? Sobre essa questão aí do preparo espiritual. Então, meu Edson, assim, é uma coisa que sempre me maravilhou na igreja adventista, foi isso. Assim que eu vim para a igreja, né, a princípio, quase não entendi, assim, das profecias, e assim que eu vim para a igreja, a gente tinha um grupinho, né, ali, era ainda quando nós morávamos na Lagoa de Fora, lá, entre os irmãos ali, nós tínhamos um grupinho, e nós estudávamos, assim, sobre profecia, e isso nos fortalecia muito, isso foi muito importante para o nosso crescimento espiritual. E quando chegamos aqui no MEP, nós encontramos novamente essa atmosfera. Nós encontramos novamente sabe, os irmãos reunidos, falando sobre a verdade presente. Isso nos motiva, isso nos motiva a ter essa preparação, né? Nós precisamos falar sobre esses assuntos, e não só falar, estudar, buscar, né? E ir profundo também, né? E viver também, né? E viver, E né? viver, pôr em prática, né, o que a gente estuda, né? Porque muitas vezes estudamos, mas não pomos em prática, Também. né? E isso é muito importante. Então, assim, eu acho que o momento que a gente tem de estudo da palavra, o momento que a gente tem de oração, o momento que a gente tem em compartilhar conhecimentos, né? A liberdade de estudar, né, a palavra do Senhor, isso é muito importante. E a gente aqui procura fazer isso, procura sempre estar, não de uma forma, criar algo sensacional, que não esteja muitas vezes condizendo com a verdade, né? Muitas pessoas colocam uma capa e nessa capa colocam ali grande crise e Jesus está voltando e preparação. Há muito sensacionalismo, mas o preparo que nós estamos falando aqui é o preparo mesmo que a Bíblia nos orienta, o espírito de profecia, né? O povo adventista é um povo equilibrado, um povo que usa muito o raciocínio, né? Então fizemos tudo de uma forma equilibrada, que é uma doutrina da nossa igreja, a temperança, né? Vem a ser o equilíbrio. Então a gente sempre procura fazer isso. E a gente tem tentado pôr em prática, né? Tudo que a gente está ao nosso alcance. E a gente tem conseguido, pela graça de Cristo, a gente tem buscado, trabalhado, né? Não é fácil, necessita de muita tempo, muita também equilíbrio, muito controle. E isso é muito difícil para cada um de nós, né? Porque sabemos temos a inclinação, né? A propensão para o mal. Nosso desejo, voltando aqui a falar sobre a terra, o plantio, o nosso desejo é ficar em casa, sentado, não é mesmo? Mas a gente sabe dessa necessidade de preparação e sabemos que é fato que virá uma crise e nós temos que nos preparar e tomar aí algumas decisões. Os pontos também, irmão Edson, que nós temos tratado e discutido aqui quando a gente se reúne, né?
estudar sobre assunto familiar, né? Até a gente escolheu um livro aí do Espírito Profecia, que é Fundamento do Lar Cristão. Então a gente tem trabalhado, tem estudado esse assunto porque a gente vê que há uma grande necessidade de nós como pai, como mãe, né, como filho, ter um relacionamento saudável entre a família, né? A gente vê que o inimigo está trabalhando bastante nessa área e a gente vê uma grande necessidade. Então a gente escolheu esse livro aí, a gente estuda tudo junto, dá as suas conclusões, né? Primeiro a gente estuda em casa, né? Cada um ali durante a semana, e no dia então de corrida a gente vem aqui, se reúne e cada um troca ali a experiência que teve, ali diante da leitura que teve, né? Então é um assunto bem importante, assim, eu acho, a questão da família, né? Isso. Nos fortalece, né? Dá né? Porque a partir do momento que a gente tá escrito ali, claro, a gente já sabe, talvez até a gente já leu, mas a partir do momento que a gente traz esses assuntos para serem discutidos em grupo, a gente cava mais fundo. É como, por exemplo, a escola sabatina, né? A gente estuda durante a semana em casa, mas quando a gente vai ali recapitular, a gente não cresce bem mais. A gente não vê ali que tem pensamentos diferentes da gente, a gente pensa assim, nossa, não tinha visto por esse ângulo, por esse ponto, né? E a mesma coisa, assim, eu tenho observado nos nossos encontros, quando a gente tem aqui. A gente, como o Lorival falou, a gente estuda em casa, né? A gente vai ali, estuda o tema e tal, aqueles 2 capítulos que fica ali, né, pra gente estudar. Quando a gente chega aqui, que a gente vai colocar ali o que a gente entendeu, a gente logo vê que outro também entendeu, o outro também entendeu, de uma forma diferente, todos com o mesmo assunto, e a gente cresce, né? Então isso é fundamental, assim, esses encontros, assim, é muito importante, eu tenho Então observado. o nosso dever de esposo, de esposa, isso vai custar muito, né? E até ouvi um comentário do irmão hoje, que ele disse que nos últimos dias, nos últimos tempos agora, né, dentro da igreja adventista, o jovem tem se afastado muito, né? E daí buscaram o porquê disso, o porquê daquilo. Um dos pontos principais foi de que o jovem estava presenciando os pais que eram ativos na igreja, que pregavam, que cantavam, enfim, faziam a atividade. Era uma coisa na igreja e em casa era completamente diferente. Né? Então, eu creio que muitas vezes até a pessoa age sem ter o conhecimento espiritual. Então, por isso que essas coisas aí vai nos reeducando, né? Tanto em casa e depois na igreja e depois para a sociedade, né? Então, é um assunto bem, bem importante, assim. Exatamente, um dos ataques do inimigo hoje é contra a família, né? A família está sendo muito atacada, né? E a obra do terceiro Elias, ela é também no seio familiar. Se nós estudarmos, a obra do terceiro Elias é no seio familiar. Então a gente, inclusive vocês fizeram uma palestra sobre casais, né? E um detalhe interessante que eu achei é que vocês abordaram, né, o que a Bíblia fala sobre o posicionamento do homem no lar e o posicionamento da mulher. Muitas vezes não é falado sobre isso, né? As pessoas, elas usam mais, né, vamos dizer assim, as mídias e o conhecimento secular do que a palavra do Senhor. Né? Então, assim, o homem tem a sua função dentro do lar, e a Bíblia é clara com relação a isso, e a mulher tem sua função dentro do lar, e a Bíblia é clara também com relação a isso. Então, todos esses pontos da qual nós estamos tratando aqui no Ministério são de suma importância, né, para cada um de nós, para o nosso crescimento. Então, aqui mostramos aqui, né, ou melhor dizendo, um pouco mais do nosso trabalho, como temos trabalhado, né, e você é nosso convidado para estar aqui com a gente, para nos conhecer, cada um de nós, conhecer nosso trabalho, como que foi dito, nossa plantação, nossos encontros de estudo ao qual nós temos aqui, né, os estudos ao qual fizemos. E também, se você deseja apoiar o nosso projeto, apoiar o nosso trabalho, vai estar aí na descrição do vídeo o contato do Ministério, né, e não deixe de compartilhar, deixar o seu like e fique com Deus.